Bom, irmãos, nós vamos então ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, e o versículo 4 em diante, que diz assim: Por amor de meu servo Jacó, Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, e a injustiça frutifique juntamente o joio e o trigo. Eu, o Senhor, as criei. 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E a mulher: que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, em todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, nós vamos tomar como tema nesta noite a seguinte expressão: fora de mim não há Deus. Nós conhecemos um hino, um corinho, um cântico que é muito conhecido nas nossas igrejas nos últimos tempos, que diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor. Essa música, ela vem em um momento muito oportuno para nós, porque não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. Irmãos, quando a gente começa a observar quem é Deus, deixa eu perguntar para você: quem é Deus? Aliás, se alguém te perguntar quem é Deus, que resposta você lhe daria? Como que faz, irmã Ruth? Quem é Deus? Então, irmã Jane, como é que nós vamos responder essa questão? Quem é Deus? Se eu começar a perguntar aqui para nossas crianças, talvez a Bebel é a mais nova aqui hoje, se perguntar para ela quem é Deus, ela vai ter a resposta na ponta da língua. Deus é o Criador dos céus e da terra. Habitava Deus na eternidade, lá no céu, naquele salão enorme, e de repente lá estava com ele o Espírito Santo, e estava também Jesus Cristo. É bom lembrar aos novos convertidos que Jesus existe desde a eternidade. Ele é eterno, ele não tem princípio de dias, certo? Quando ele nasceu aqui na terra através de uma virgem, ele esvaziou-se da sua glória, desceu aqui na terra para nos salvar. Voltando,
Na sua eternidade, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou os céus, criou luminares, criou o sol, criou a lua, criou a terra, formou todas as coisas. Lá em Gênesis, capítulo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, irmãos, Deus na sua eternidade, Ele criou todas as coisas. Ele criou o sol para governar o dia, a lua para iluminar a noite, Ele criou as estrelas, Ele criou os luminares, Ele criou os anjos. Quantos são os anjos? Não sei. A Bíblia diz que são miríades de miríades, são milhares, incontáveis. Tudo Deus criou, mas faltava, Vitor, uma coisa que Deus criou. Criou todas as coisas, mas faltava uma. Quem é que faltava, irmão Rogério? Faltava eu, faltava você, faltava cada um de nós. Deus criou todas as coisas, mas não tinha ainda criado o homem. Então tenho por mim, na minha limitação humana, pode ser que olhavam-se para o outro e falavam assim: tá bacana, criamos isto, criamos aquilo, ademais, o que criar? Então, a Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, tinha tudo lá no céu, tinha os anjos, tinha o coro celestes. A Bíblia diz que tudo estava criado, mas faltava uma coisa, faltava o homem. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer: quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o filho do homem? Quem somos nós? Né? Quem somos nós? Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos terra, nós somos barro. Deus criou todas as coisas, mas o homem é a coroa da sua criação. De tudo que Deus criou o homem. Daí eu pergunto para vocês: quem é Deus para você? Olha, o conceito de Deus para muitos é totalmente distorcido. Você pega alguns para fora, vão dizer assim: Deus é uma força, Deus é tudo, Deus é uma luz, Deus é uma energia, Deus é a natureza, chama panteísmo. Cuidado com isto, panteísmo. Deus é a natureza. Não, Deus é Deus e a natureza é a natureza. Deus criou todas as coisas. Eu pergunto para você nesta noite, meu irmão: quem é Deus para você? Eu chamo Ele de Pai. Deus é meu Pai. Deus é o Deus que habita no céu. E ontem eu ouvi uma palavra que assim mexeu muito com a minha estrutura. Eu fiquei meditando naquela palavra que o pastor Samuel trouxe para nós, sobre ter intimidade com Deus. Aspas para as palavras do pastor Samuel, que nós podemos chamar de Pai, Paizinho, Papai, fecha as aspas. O que é isso, irmãos? Isso é intimidade com Deus. Eu, quando criança, lembro de ver muitas pessoas zombarem de Deus. Eu conheci na minha terra um cidadão que, em sua ignorância, chegou a sacar uma arma e falar: se Deus fosse um homem, eu matava ele agora, porque o filho dele faleceu. Olha, irmãos, quem é um homem para se levantar contra Deus? Não é? Nós podemos observar, irmãos, que mediante tudo que Deus criou, Ele criou o universo, as galáxias, a Via Láctea, Ele criou todos os luminares. Na noite lua clara, você olha para o céu, você não dá conta de contar as estrelas, você começa a contar 1, 2, 10 milhões, você se perde todo. Você, quando chega na praia, olha para a areia e vê aquela imensidão de água na sua frente, vê aquela areia, vê o mar, vê as ondas, percebe-se o vento, que não dá para ver o vento,
mas vê o barulho e também percebe-se o vento, você fala: isso não está só. O que há atrás disso aqui é a mão do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Oh, glória! Ainda se perguntasse quem é Deus, ah, como eu me maravilho desse texto, como eu maravilho disto. Deus é o Criador de todas as coisas, mas quanto mais alto que Ele está, lá nos altos céus Deus está, Ele jamais se esquece de você, meu irmão. Ainda que você pensa que você é insignificante, que você não é ninguém, que você é um Zé Ninguém, que você é um zero à esquerda, não, você tem a sua importância, você tem o seu devido valor. Deus jamais se esquece daquele que Ele criou. Já aconteceu com você algum desvaneio, alguns momentos que a mente se vaga, que a mente se vai, e você começa a questionar a Deus? Onde está Deus? Deixa eu falar com você uma coisa. A Bíblia vai dizer no livro dos Salmos: ainda que minha mãe e meu pai me desamparar, o Senhor me acolherá. Deus não esquece dos seus servos, Ele está de olho em nós 24 horas por dia. O homem falha, o homem dorme, o homem esquece, o homem maltrata, o homem tem a sua limitação, mas o Deus que nós servimos não dorme, não cochila, não vacila, o tempo todo está olhando para você para te abençoar, meu irmão. Eu estava pensando na tarde desse dia, esse texto eu preguei já pela 4ª vez. A primeira vez eu preguei na congregação do Vai Fortaleza, há uns 4 ou 5 anos. Mas cada vez que a gente prega esse texto, sai totalmente diferente, é apenas o texto base. Eu estava me lembrando aqui de uma coisa, que por mais que Deus esteja distante, lá na sua glória, através do seu poder, Ele jamais esquece de cada um de nós. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando você chega no mundo animal, qual é o animal mais feroz que a gente conhece? Qual é, Laurinha? É o leão? Que nós temos notícia, é o leão. O animal mais feroz. Mas por mais que o leão e a leoa sejam ferozes, eles têm os seus filhotes. E quando eles têm os seus filhotes, haja mimo para os seus filhotes. Eles têm carinho, eles brincam, eles cuidam, eles lambem a cria. O leão, eles cuidam daquele bebê, daquela criança, daquele filhote. Eles zelam, eles brincam com ele, amamentam, alimentam. Eles cuidam daqueles filhotes, porque eles sabem que ali está a perpetuação da sua espécie. E tenta alguém tocar no bichinho daquele para ver? Tenta. Até mesmo há um caso, quando um leão não é o pai daquela matilha, ele chega ali, o estranho chega e tenta matar os filhotes que ali estão, mata aqueles, para que a mãe volte ao ciclo da vida e ele perpetua a sua espécie, mas a mãe, por sua vez, defende a raça ali com toda a sua força. Assim acontece no meio animal. Meus irmãos, há uma outra situação também. Eu conheço, há poucos dias, eu ouvia uma reportagem aqui de um programa de rádio da cidade, e eu via quando um cidadão que é do lado do mal, é do lado das coisas complicadas aí que vocês sabem muito bem, e ele é muito bem de vida. Então o repórter perguntou para aquele moço:
Você deseja que seus filhos sejam criados com você? Ele disse: não, a vida que eu levo eu não quero para os meus filhos. Ele leva uma vida errada, mas os filhos ele não quer naquela vida. Ele leva uma vida tortuosa. Até os homens sendo maus, sabe o que é o caminho do bem? O Senhor Jesus falou isto: vós sendo os maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos. Quem de vós, se o filho pedir um pão, dará uma cobra ou dará um escorpião? Não, Deus vos dá o seu espírito. Meu irmão, o homem, o animal, todos cuidam dos seus bebês, da sua prole, e nós, um simples homem que somos, pequeno como somos, mas jamais fugimos aos cuidados de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a luta que você está passando, você não vai passar sozinha. Meu irmão, minha irmã, a batalha não é só, o Senhor está cuidando de você. Oh, glória! Oh, glória! Deus cuida de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Meus irmãos, eu vou falar nesta noite aqui como profecia de olhos abertos. Tem momentos que você, tem pessoas aqui dentro que se sente só, mesmo tendo gente ao redor, que sente solitária, que sente desamparada, que sente desabrigada, que sente que não é ninguém, acha que não é ninguém, pensa que está desprotegido. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você nesta noite: o Senhor não te desampara, o Senhor te protege, o Senhor te guarda, o Senhor cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida do seu casamento, cuida da sua empresa, cuida dos seus negócios, cuida de tudo, porque Ele é Deus do céu, é Deus da terra, é Deus ontem, é Deus hoje, e é Deus eternamente. Deixa eu te mostrar 3 espaços que Deus cuida. Quando você está no ventre da sua mãe, Deus cuida de você. Talvez aconteça alguma coisa, Deus cuida de você. Lá no Salmo de número 139, o salmista vai dizer que ainda no ventre da minha mãe entreteceste-me, ali o Senhor já me visitava. Quando você é criança, como temos várias aqui, o Senhor está cuidando das crianças, porque foi o próprio Jesus a quem disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino do céu. Quando você é jovem, a Bíblia vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venham dizer: não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador quando você já está ancião, os cabelos estão brancos como os meus. A palavra do Senhor vai dizer: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Deus de ontem é mesmo o Deus de hoje, e é para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. E Deus criou o homem, a sua imagem o criou. E Deus cuida de você, meu irmão, em cada detalhe. Eu fiquei maravilhado de ouvir ontem um irmão, pastor Samuel, a dizer: entregou a sua vida muito cedo a Jesus, saiu para o campo a pastorear. Há anos, pastor Samuel pastoreia. E um testemunho que ele contou ontem, irmãos, eu vou repetir aqui, que marcou minha vida. Irmãos, olha como Deus cuida dos seus. Aquele irmão disse assim: Senhor, eu estou precisando de um perfume. Quem não precisa? E assim, saiu. Daí a pouco, a esposa dele chegou no trabalho.
Alguém chegou para ela e disse: minha filha, tá vendo esse perfume aqui? Não sabia de nada. Meu marido ganhou lá não sei aonde, mas ele não gostou da fragrância. Toma, talvez seu marido gosta. O que é isso, irmão? É a mão de Deus que faz a provisão para os seus servos. Deus cuida de nós. Era ano de 1992. Eu tenho que contar esse testemunho para os irmãos. Jovem, 92. Eu estava desempregado. Eu congregava a 6 quilômetros de casa. Em uma sexta-feira à noite, eu preparei a lição da escola bíblica dominical para ministrar para os professores. E eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. E nós tínhamos um Fusquinha, o NJ 3262, um Fusquinha, que não esqueça a placa. Era a meia, metade do meu, metade do meu irmão. Então eu esperava o meu irmão chegar do trabalho. Eu esperei chegar para eu pegar o carro e ir para o estudo com professores. Durante a tarde, preparei a lição, escrevi todas as anotações, coloquei dentro da Bíblia e sentei na sala, tomei meu lanche da tarde, 6 horas da tarde. Sentei no sofá e falei assim: Senhor, estou pronto. E fiquei ouvindo, não tinha televisão, fiquei ouvindo uma rádio chamada CBN, muitos anos atrás. E quando eu vi ali no jornal e tal, não passou 5 minutos, um caminhão buzinou na porta da minha casa, aquela buzininha delicada, né? E um colega nosso, chamado Clériston Chaves Vilela, virou e falou assim: ô negão, vambora, eu vim cá te buscar. A intimidade, né? Então, ele pegou, estava trabalhando, deu a volta, lá não sei aonde, Deus tocou no coração dele, passou lá em casa, me apanhou e me levou para o bairro, me deixou na porta da igreja. E para vir embora, eu voltei à tarde com meu irmão no nosso Fusquinha. Então, irmãos, quando você tem intimidade com Deus, Deus cuida de você nos pequenos detalhes. Deus cuida de você nos pequenos detalhes. Eu já vi pessoas orando: eu quero que Deus me revele o número da Mega Sena. Eu quero o número da Mega. É tanto, é tanto, é tanto. Vai lá, bateu, deu errado. Deu errado de novo. Deu errado outra vez. Já vi tantas pessoas fazendo isso. Alguém chegou para mim: ora aí por mim que eu vou jogar na Mega lá. Rapaz, pelo santo amor de Deus, Deus não é Deus de brincadeira, Deus é Deus de coisa séria, Deus não é alguém, uma loteria, Deus não é banco, mas Deus da provisão. Ele te dá o que você precisa, Ele te dá o seu sustento, na hora certa, Deus abre a porta ao seu favor. Quando nós continuamos com esse texto, há uma parte aqui que muito me chama a atenção, é o versículo 9, onde diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Ai daquele que contende contra o seu Criador. Você já viu alguém contender contra Deus? Conforme eu disse que para o início, eu já vi. Irmãos, vivemos uma época que as pessoas estão revoltadas com Deus. Sabe o que é isso? A pessoa se sente tal, que quer confrontar-se com Deus, como se Deus fosse seu coleguinha de escola, seu coleguinha de classe, seu coleguinha de birosca. Não, as pessoas estão banalizando as coisas. Ai daquele que contende com o Criador, caco entre os cacos, entre outros cacos de barro. Eu até ouvi o pastor falando aqui no início, que muitos chegaram aqui como um caco espedaçado, quebrado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que é um caco? Caco é um fragmento. O que é um caco? É um pedaço. E assim acontece na vida da pessoa. Às vezes nessa vida aqui, você toma tanta pancada que você fica destruído. Deus, eu estou em frangalhos, eu estou em pedaços, eu estou como um caco. Deixa eu te falar uma coisa para você. Aí você está no ponto que Deus começa a operar. Quer ver um detalhe?
Um caco serviu para coçar as feridas de Jó. Quando Jó estava todo ferido, ele pegou um caco e usou para coçar suas feridas. Quando o profeta Jeremias, Deus mandou que ele descesse à casa do oleiro. Quando ali ele chegou, o oleiro pegou o barro, e ele pegou aquele barro e amassava o barro, e do barro que ele amassava, ele fazia vasos, e o vaso que estava na mão do oleiro caiu e quebrou aos pedaços. Então o profeta Jeremias disse, a Bíblia diz que o profeta Jeremias, assim vai dizer o texto bíblico, que o oleiro pegou aqueles cacos, juntou aquela cacaiada toda que ela estava, colocou novamente na amassadeira, colocou água e começou a amassar novamente. Quando ele pegou aquele barro e formou novamente um vaso, e ao pegar aquele vaso ele colocou ao sol para secar. Deixa eu falar para você uma coisa, tem muitos de nós que chegou aqui que está só o caco, está todo quebrado, está moído, mas deixa eu falar uma coisa para você, o oleiro está aqui para fazer um vaso novo da sua vida. O oleiro está aqui para fazer de você um vaso novo. Quando já não tem mais jeito, quando está só os pedaços, é o momento que o oleiro começa a trabalhar novamente na sua vida. Caco entre os cacos. E aí Jeremias pegou o oleiro pegou aquele caco, aquele vaso, e colocou ao sol para secar. Mas tem um detalhe, irmãos, o vaso de barro colocado no sol, ele seca, mas quando ele cai, ele pode quebrar novamente. Então o oleiro foi lá, foi no mato, cortou a lenha, pegou a lenha, fez uma caieira, uma fornalha enorme, meteu fogo naquela fornalha, colocou o vaso lá dentro, e o vaso foi esquentando, foi aquecendo, foi queimando, e o vaso saiu daquela fornalha certamente vermelhinho. Agora, quando ele cai, ele tem maior resistência à queda. Quando ele cai, ele não quebra facilmente, ele não trinca facilmente, ele não tem mais vazamento, ele não tem mais brechas, porque ele foi queimado. É assim que Deus faz. Quando você está só os cacos, ele massa novamente, coloca você na fornalha, faz de você um novo vaso e passa você pelo fogo do Espírito Santo. E quando o fogo queima esse vaso se torna resistente. O vaso frágil agora é forte, o vaso feio agora é bonito, o vaso que poderia ser facilmente trincar, agora está vedado, está todo curado, porque passou pelo fogo, e o fogo do Espírito Santo de Deus está presente essa noite aqui, para queimar vasos, para assar vasos, para fazer vasos novos, para fazer vasos cheios de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. Mas tem pessoa, ai daquele que contende com o Criador. Mas tem pessoas que são difíceis de mexer, vê defeito em tudo. Ai daquele que diz, seu vaso não tem alça. Aquele que critica o vaso, realmente, tem vaso de tudo quanto é jeito. Tem vaso que não tem alça, que é redondo, que não tem jeito, mas tem vaso que tem alça. Qual a diferença de um vaso com alça ou sem alça? O vaso sem alça é liso, o vaso sem alça cai à toa, mas o vaso com alça, ele tem pega, ele tem onde pegar, ele não cai facilmente, ele é mais fácil manuseio. Outra coisa que ele vai dizer aqui, ai daquele que contende com o Criador, ou quem diz para o que geras, ou quem diz aquele para o Pai, que é que geras? Você já viu que geração difícil é esta? Quantos filhos contendem contra os pais? Eu não pedi para nascer, eu não queria ser crente, eu não queria ser gente, eu queria morrer. Irmãos, que geração é esta?
de pessoas que contendem o tempo todo. A rebeldia está tomando lugar até dentro das igrejas. Quantas pessoas atentando contra a própria vida? Quantas pessoas já não têm mais gozo em viver? Quantas pessoas já não têm paz para viver? Quantas pessoas já não conhecem mais o que é paz da vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Para de contender contra Deus, aceita a sua vontade, quebra o teu coração e ouça a orientação do Senhor, e a sua vida vai ser nunca mais a mesma vida, mas vai ser uma nova vida. Quantas pessoas estão atentando contra o Criador? Não dá mais para contender, não dá mais para viver batendo contra. Deus é Pai amigo, e aí o Senhor vai dizer: fora de mim não há Deus. Você conhece o gado, aquele gado que tem aqui um pasto bonito, verdejante, mas tem uma cerca, e vira e mexe aquele gado quer romper aquela cerca, não por falta de pasto, mas pela aventura. Não por falta de água, mas pela aventura, forçando a cerca, forçando a barra. Que geração é esta? Pessoas que estão forçando a barra o tempo todo. Está na igreja, mas está com o pé no mundo. Está na igreja, mas não quer compromisso com nada. Vem à igreja, mas não quer comprometer com nada. Meu irmão, Deus te chama para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Para de contender contra Deus, aceita a chamada, aceita o convite. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureceis os vossos corações. A palavra do Senhor que vai dizer: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Deus é o único Deus.